Aos pais e filhos em amor. Preparar uma arca, um ensinamento para pais e filhos. Amados irmãos, vivemos dias tais quais os dias de Noé. É tempo de juntos construir uma arca espiritual, entrarmos nesta fortaleza que é Cristo, e não somente nós, mas toda a nossa casa. É tempo de vigilância e perseverança. Disse o Senhor: Tu e toda a sua casa serão salvos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16, 31. Vivemos tempos desafiadores. A maldade e a violência se tornaram corriqueiras, enquanto os valores familiares enfrentam constantes ataques. A mídia frequentemente transmite conteúdos que enfraquecem os laços familiares, enquanto problemas como o tráfico de drogas e a iniciação sexual precoce continuam a crescer, afetando especialmente os jovens. O espírito de rebeldia, por vezes, leva até mesmo à violência dentro das próprias famílias. Assim como nos dias de Noé, enfrentamos uma era de corrupção moral e espiritual. Dias de Noé. Um paralelo atual no tempo de Noé. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Gênesis 6:11. Em meio a esse cenário, Noé foi achado justo. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Ele e sua família foram salvos porque Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. Esse exemplo nos ensina que é possível preservar nossa família, mesmo em tempos de decadência moral, buscando a presença de Deus com um coração sincero. Podemos comparar essa história com a experiência de Abraão, que também teve fé e obedeceu à direção divina. Quando Deus anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu por sua família. Gênesis 18, 23 a 33. Assim, Ló e suas filhas foram salvos. Da mesma forma, Josué declarou com firmeza: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:16. Esses exemplos mostram que a fé de um membro da família pode impactar positivamente todos os outros. Devemos andar com Deus e junto com toda a casa, prepararmos uma arca, desenvolver a nossa salvação junto com toda a casa em Cristo Jesus. Assim como Noé construiu a arca pela fé, também somos chamados a preparar uma arca espiritual para salvar nossa família. Esse processo envolve andar com Deus diariamente, voltando nossos corações a Ele e confiando em Sua palavra. O autor de Hebreus nos lembra: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. No Novo Testamento, vemos o exemplo de Cornélio, um homem temente a Deus que orava e liderava sua casa na fé. Por causa de sua busca, ele e toda a sua família receberam o Espírito Santo. Atos 10, 1 a 44. Isso reforça que a comunhão com Deus é a base para a salvação familiar. Orando e lendo a palavra de Deus. Essa é a nossa esperança, a fé sendo forjada em nossas ações com Deus. Preparar uma arca espiritual exige esforço e fé. Significa reservar tempo diário para a oração e o estudo das Escrituras. Assim como Neemias não se deixou intimidar ao reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias 4:16 a 18, precisamos perseverar, mesmo diante das dificuldades e das pressões da sociedade atual. Pais, vocês são chamados a liderar suas famílias em direção a Deus, ensinando valores bíblicos e sendo exemplos de fé. Filhos, ouçam as instruções de seus pais e respeitem os ensinamentos do Senhor. Efésios 6, 1 a 4. A unidade familiar em Deus é a maior proteção contra os desafios do mundo. Senhor, agradecemos por Tua palavra, que ilumina nosso caminho mesmo em tempos difíceis. Ajuda-nos a andar contigo, como Noé, Abraão e tantos outros fizeram. Dá-nos sabedoria para liderar nossas famílias, perseverança para construir uma arca espiritual e força para resistir às pressões deste mundo. Que nossas casas sejam refúgios de fé, amor
e comunhão contigo. Senhor, pedimos por nossos filhos, para que eles cresçam em obediência e no temor do Senhor. Que nossas famílias sejam instrumentos de Tua glória e que juntos possamos testemunhar o Teu poder e salvação. Te agradecemos, Pai, por nos permitir ouvir tais ensinamentos da Tua palavra. Fortalece-nos interiormente e exteriormente para juntos vencermos o Teu adversário, o Teu inimigo, o nosso velho homem, e prosseguimos juntos nesta grande procissão ao comando do nosso capitão da salvação, Cristo Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos avançamos marchando, juntamente com toda a nossa casa para a honra e glória do Senhor, rumo a Sião de Deus, para dentro da arca que nos guarda, supre e fortaleça dia a dia, até o último dia. Amém. Emanuel vos abençoe. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mateus 11:6. Amados irmãos, hoje iremos desfrutar das experiências negativas no dia a dia que muitas vezes nos deparamos, e em muitas delas não aceitamos, e até culpamos ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor. João Batista, um dos maiores profetas, viveu um momento de profunda crise ao se encontrar preso e sem sinais de libertação. Ele, que anunciou a chegada de Jesus, esperava que o Messias agisse com poder visível, reestabelecendo o reino de Deus de forma imediata e avassaladora. No entanto, preso e à beira da morte, ele começou a questionar se Jesus era, de fato, o Messias ou se deveria esperar outro. Isso nos leva à reflexão. Quantas vezes não nos decepcionamos com Deus por Ele não agir conforme nossos planos ou expectativas? Assim como João Batista, enfrentamos frustrações quando nossa ideia do que Deus deveria fazer não corresponde ao que Ele permite acontecer. Queremos respostas rápidas, curas milagrosas, portas abertas. Mas, por vezes, nos encontramos em becos sem saída ou em situações que parecem contradizer a bondade de Deus. A necessidade de uma fé que persiste mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus. Este tema pode ser associado a várias passagens do Velho e do Novo Testamento. No Salmo 46, 10, Deus nos exorta a aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, lembrando-nos que Ele está no controle, mesmo em tempos de crise. Em Isaías 55, o Senhor declara: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Reforçando que suas ações são mais altas e sublimes que nossa compreensão. Já em Romanos 8:28, somos encorajados com a promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, indicando que, mesmo em nossas dores e confusões, Ele está trabalhando em prol do nosso bem. Vejamos o exemplo de Jó, um homem que enfrentou perdas inimagináveis. Ele perdeu tudo: bens, filhos, saúde. Ainda assim, em meio ao sofrimento, Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Ele não compreendeu plenamente os propósitos de Deus, mas permaneceu fiel, confiando no caráter divino. No final, Jó foi restaurado, e Deus o honrou por sua perseverança. Da mesma forma, Jesus, em seu momento mais difícil no jardim do Getsêmani, orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Ele nos mostrou que confiar na vontade de Deus, mesmo quando ela envolve sofrimento, é um ato de fé que glorifica ao Pai. Senhor Todo-Poderoso, nós te buscamos nesta manhã, reconhecendo que muitas vezes não entendemos os teus caminhos. Pedimos perdão pelas vezes em que duvidamos ou nos decepcionamos por não vermos as respostas que desejávamos. Ajuda-nos a confiar que tu estás no controle
mesmo quando enfrentamos frustrações, enfermidades ou dificuldades financeiras. Ensina-nos a dizer como Jesus: seja feita a tua vontade. Pai, lembra-nos que os teus pensamentos são mais altos que os nossos e que tudo coopera para o nosso bem. Como Jó, queremos permanecer firmes na fé, mesmo diante das perdas, sabendo que tu és nosso Redentor e que, no final, teus planos nos trarão restauração. Fortalece aqueles que hoje estão se sentindo presos, como João Batista esteve. Abre seus olhos para perceberem que a tua glória não está limitada pelas circunstâncias. Traz paz, perseverança e a certeza de que, um dia, todas as coisas serão explicadas diante do teu trono. Que neste dia possamos desfrutar da sua presença, Senhor, com corações aquietados no lugar que o Senhor escolheu, confiando no teu amor imutável. Agradecemos, Pai, por esse momento juntos, onde podemos contar os nossos dias em sua presença. Amados irmãos, que o Senhor seja com cada santo, graça e paz em Cristo Jesus. Na comunhão seu conservo, Luiz Trama. Amém.